Graça e paz. Vou falar para vocês, eu relutei para falar sobre o que eu vou falar hoje. Eu estava esperando o dia que ia chegar e eu falei assim, acho que eu vou pular esse ponto, não vou falar sobre ele não, né? Do texto que a gente vai ler hoje, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler 3 versículos, do 12 ao 14. As 2 súplicas de Paulo aos Tessalônicos. Esse capítulo, aliás, essa carta é cheio de orações, né? Cheio de clamor, cheio de súplicas. E agora no finalzinho ele faz mais 2 súplicas, né? No finalzinho desta carta. Vou estar lendo e aí a gente vai conversando sobre. Diz assim: rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, e sustentei os fracos, e sejais pacientes para com todos. Em alguns lugares, e não estou falando mal, mas eu preciso trazer doutrina e entendimento, pessoas trazendo honra e glória para si, como se as pessoas tivessem quase se ajoelhar diante de algumas autoridades e só faz alguma coisa se o pastor autorizar e olhe lá. Né? Mas eu quero trazer um entendimento para nós e que isso nos incentive e nos ensine a cuidar da liderança, não só cuidar da liderança, mas que a gente saiba lidar com o povo de Deus. Nesses 3 versículos fala disso tudo, fala de cuidar dos líderes, e não só de cuidar dos líderes, mas também dos irmãos, cuidarem dos irmãos. Né? No primeiro versículo diz assim: rogamo-vos, irmãos, suplicamos, né? É uma súplica intensa, né? De chamar a atenção do povo. Não é simplesmente dizer, você pode fazer isso? Eu rogo, pelo amor de Deus, que vocês façam isso. É isso que Paulo está dizendo para as pessoas que esta carta foi, né? Eu rogo-vos. Por quê? A princípio, porque é fácil a gente entender, porque somos pecadores. E uma das coisas que tem acontecido no mundo e que é fruto do nosso pecado é a desordem, é a falta de honra, é a falta de constância na amizade, no prazer de estar junto com alguém, de ouvir a voz de alguém que é mais velho, de alguém que é superior, e de você prestar atenção com honra e tê-lo como estima. Por causa dos nossos pecados, a gente ouve algumas pessoas com autoridade, a gente até nem quer ouvir. Às vezes a gente sente até desprezo, porque geralmente aquele que traz a palavra de Deus, ele traz palavras de confronto. Não são esses líderes que a gente vê na internet, que eles não confrontam, eles trazem o modismo para as pessoas seguirem o modo deles viverem. E as pessoas tratam eles como ídolos, como pessoas que eles se identificam, às vezes até por causa dos seus pecados. Está ali aquela pessoa na internet, ela faz um monte de bobagem, e aí ele diz que aquilo não tem nada a ver, a pessoa olha para ele, realmente isso não é pecado, isso não tem nada a ver, e começa a seguir aquela pessoa. Mas quando se fala em liderança cristã, esses líderes, eles têm a direção de Deus de falar aquilo que não é deles, de confrontar, de admoestar, de trazer no prumo aqueles que estão ouvindo. Então, o clamor, o pedido de Paulo é que os irmãos reconheçam. Reconheça quem? Os pastores? Não vai só para os pastores. Reconheça os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Nós temos aqui a tesoureira da igreja, nós temos aqui o irmão que nos ajuda na obra. Trabalha ou não trabalha na igreja? Trabalha na igreja.
E tem o pastor que está aqui para admoestar, não tem? Tem a outra parte da liderança, tem a diaconisa, tem a pastora, tem a evangelista. Então, a Bíblia está dizendo para que a gente reconheça esses que trabalham, não é só o pastor, entende? Então, reconheça aquele que está trabalhando no meio, é isso que a Bíblia está falando. Por quê? Porque eles trabalham, né? Limpa a igreja, vê a contabilidade da igreja, vê se necessita alguma coisa na igreja, vê por onde a igreja está andando e, segundo a palavra de Deus, traz a admoestação do Senhor. É interessante que eu posso dizer que só tem gente que trabalha aqui, mas eu espero que essa palavra ela alcance o coração de outras pessoas também, para que a gente tenha entendimento. Então, a Bíblia nos declara que a gente tem que ter respeito por aqueles que trabalham para o Senhor. Por quê? Porque eles não trabalham para si. A obra que eles fazem não é uma obra deles, não é uma obra para chamar a atenção da pessoa, é uma obra para levar outras pessoas a reconhecer o Senhor como Deus. Então vai além do entendimento humano. A gente tem que entender essas coisas. Quando um pastor traz a palavra que ele traz, se é a palavra do Senhor, ele tem que ser reconhecido não porque ele fala de si, mas porque ele fala de Deus. Se há um movimento no meio da igreja de obra, de tesouraria, de limpar a igreja, está fazendo isso não para reconhecimento próprio, mas para que o lugar esteja habitável, para que as pessoas possam, aqui nesse lugar, ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina a reconhecer, a ver essas pessoas com um olhar de carinho, e ele fala com grande estima, entendendo que elas não estão ganhando, às vezes, até nada, para poder estar servindo e se sujeitando a Deus, para poder fazer um trabalho de um obreiro, para fazer um trabalho de servo, para fazer um trabalho voluntário, para fazer um trabalho que só o Senhor, às vezes, reconhece. Mas a Bíblia, Paulo escreveu isso porque, de verdade, por causa da desordem, por causa da desonra, por causa da desonestidade, por causa da infidelidade, por causa das facções, por causa dos grupinhos, por causa das fofocas, para que isso acabe, para que as pessoas tenham um foco diferente na vida daqueles que trabalham na igreja. Tá bom? Então, a primeira súplica de Paulo é essa, que a gente reconheça essas pessoas e que tenha estima por elas, que tenha amor por elas. Eu digo até mais, que ore por essas pessoas, que veja qual é a necessidade dessas pessoas. A gente precisa entender que num lugar onde o trabalho é voluntário, a gente precisa reconhecer, ter carinho, ter paciência com as pessoas que trabalham, porque elas não trabalham para se favorecer ou para a glória delas. Elas trabalham para revelar, para mostrar a glória de Deus, para que outras pessoas possam receber de Deus também. E essa é a importância de reconhecer essas pessoas. E outra coisa que a gente precisa entender é que a gente tem que reconhecer para entender se verdadeiramente essas pessoas trabalham em nome de Deus. Cadê? 1 Timóteo, capítulo 5, do 17 ao 20. Diz assim: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Versículo 17, para a gente poder entender. O presbítero é um pastor, o presbítero é um ancião, o presbítero é aquele que cuida da igreja, aquele que se preocupa. Bispo, presbítero, pastor, praticamente era a mesma coisa. Mas entendo, os presbíteros, porque não eram só, uma classe só, era uma classe diferente, porque ele diz assim, cadê? Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente
os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, tinham tipos de presbítero, e tinha aquele presbítero que levava, né, a palavra, trazia a doutrina, tá bom? Então, tem o presbítero que se preocupa com a igreja, tem o presbítero que se preocupa com a administração da igreja, tem o presbítero que se preocupa com a pessoa dos membros da igreja, mas todo o presbítero, aquele que está na liderança, ele tem que ser estimado porque ele traz a informação de Deus para o povo de Deus. Se ele vê um irmão andando por caminhos tortos, é ele que tem que ir lá, né, e corrigir, não é expulsá-lo, mas mostrar a direção e o caminho. Nem sempre esse presbítero que está no meio da igreja faz isso, ele tem a capacidade de ensinar na frente da igreja a todos, mas ele tem o jeito de conversar com a ovelha, às vezes que aquele que está na frente da igreja não sabe, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Muitos, naquela época, até por causa da palavra dos apóstolos, eles se dedicavam completamente à palavra de Deus. Então, eles não tinham, alguns não tinham os seus trabalhos, e eles eram sustentados realmente pela igreja. E esse pedido, né, de Paulo, e também é uma carta de Paulo a Timóteo, é para que não faltasse nada para esses homens, que eles não fossem abandonados. Se a gente lembrar da história, a gente vê que essa classe era parecida com os levitas. O que acontecia com os levitas? Eles tinham autoridade vinda de Deus para organizar o povo, para fazer as coisas do santuário, do tabernáculo, e eles não tinham posse, eles não tinham herança. Tinha que haver um carinho, uma estima do povo em cuidar dos levitas e dos sacerdotes, fazendo o quê? Dizimando, dando o dízimo na casa do Senhor para que não faltasse nada. Acabou aquela classe, não existe mais levita, nem ninguém levitando, quem canta não é levita. Alguns costumam dizer, né, que os levitas são os músicos. Não. Era uma classe de pessoas para o povo de Israel. Hoje todos nós somos o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas que Deus separou alguns para governar a casa de Deus e se dedicarem por completo à casa de Deus. Mais justo que é que a igreja sustente, não com absurdos salários, nem com coisas astronômicas que a gente vê aí, só falta as pessoas se ajoelhar e achar que o cara é um Deus. Mas para esses que trabalham assim, hoje, volto a dizer, aqui não tem como a igreja sustentar, e graças a Deus nós temos o nosso trabalho. Se a igreja fosse uma igreja onde tivesse muitas atividades e houvesse uma necessidade do pastor estar integral, eu acredito que seria necessário até a ajuda para o pastor, tá ok? Mas é só para a gente poder entender, e não estou falando isso porque eu quero alguma coisa, tá bom? Graças a Deus, Deus nos deu trabalho, Deus nos dá o sustento, tem de vez em quando a ajuda do combustível, que ele volta, né? Nem vem, eu deixo por lá. Mas graças a Deus a gente tem esse entendimento, mas é só para que fique mais entendido no nosso coração, que aqueles que trabalham, a gente precisa ter um carinho melhor por eles, não só pelo pastor, mas por todos aqueles que têm carinho e que trabalham voluntariamente neste lugar, de ver a necessidade, de ver o que precisa, de ver como está o coração. E eu já peço perdão, porque já começa pelo pastor, que ele não consegue ver nada de ninguém, né? O pastor está muito longe ainda de ser aquele pastorzão, mas isso precisa estar no conhecimento e no entendimento nosso. Ele fala no versículo 19, não aceites a acusação contra o presbítero, contra o pastor, contra aquela pessoa que está liderando. De que forma deve-se ver o que está acontecendo? Só para a gente poder entender, se alguém chegar assim, eu vi o pastor fazendo isso. Ué, só você que viu? Aí ele completa aqui, vai dizer, olha só.
19. Não aceite acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Por quê? E a gente já conhece e sabe que essas coisas acontecem. A gente conhece testemunho de pessoas que trabalham na casa de Deus, que foram homens de Deus, que falam da verdade, que sofreram acusações de uma pessoa, sem testemunho nenhum, e sofreram para o resto da vida. Para o resto da vida. E a igreja aceitou o testemunho daquela pessoa, né? Eu até compartilhei uma vez de uma menina que disse que estava tendo um relacionamento com o pastor da igreja, foi na frente da igreja dizer que estava tendo um relacionamento com o pastor da igreja, e o pastor, sem saber o que fazer, perdeu o chão. Ele não perdeu só o chão naquele dia, ele perdeu a família, perdeu tudo, foi excluído da igreja. Depois de muito tempo, aquela jovem foi na frente, lá na igreja, foi falar que o que ela tinha dito era mentira. Só ela era testemunha do que aconteceu. Depois que souberam que aquilo era mentira, eles foram na casa do pastor pedir perdão. E aí o pastor já estava completamente destruído, falou: vocês conseguem trazer minha família de volta? A mulher já estava com outro homem, a sua casa completamente destruída e praticamente um ministério destruído. Então, quando se recebe acusação de alguém, tem que ter outras testemunhas. Eu não falo só do pastor, não, mas de qualquer pessoa. Se alguém vier falar, apontar o dedo, eu vi o pastor fazendo isso, calma aí, vamos ver. Vamos pesquisar, vamos saber se é verdade, não bota isso para frente, não. Que tenha testemunhas. Se alguém falou, se ele cometeu algum pecado, né, eu até fico com dificuldade de falar isso, parece que eu quero me vangloriar. Não, eu só quero que a gente tenha esse entendimento. Né? Como se parece que eu estou falando assim, não falem de mim. Não, por favor, não é isso. É a palavra de Deus. Eu relutei para falar sobre isso. Mas que as pessoas tenham esse carinho, essa estima de verificar realmente se aquele homem é um homem de Deus, se aquela mulher é uma mulher de Deus, para que não caiam em conversinhas de pessoas. Porque as pessoas fazem isso, né? Elas vão espalhando o teu nome por aí de coisas que elas dizem que você falou e, na verdade, você não falou aquilo, né? Vão deturpando. Os irmãos estão entendendo, né? Então, vamos lá. Versículo 20 diz assim: aí, se realmente for pego em pecado, diz assim: aos que pecarem, não passe a mão na cabeça, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Não se passa a mão na cabeça de gente que está na liderança. O cara está na liderança, ele está representando o próprio Deus ali na frente, ele não está falando dele, ele está falando de Deus. Então, se ele está representando, trazendo a santidade de Deus, falando de Deus, se ele está em pecado, ele precisa ser repreendido. É só a gente lembrar dos homens da Bíblia. A gente estava falando de Davi esses dias. Davi estava lá, né, bem bom, né, fingindo que nada estava acontecendo com ele. Natan foi lá apontar o dedo. Natan não passou a mão na cabecinha dele, olha, Deus aí, o Eterno, né, falou comigo aí, cara, parece que você fez uma besteira, né? Cara, conta para ninguém não, fica quieto aí, vamos oferecer uns cabritinhos para ver se Deus... Não, pecou. Aquele miserento que fez aquilo foi você, Davi, foi você. Para quê? Para que o cara se ligue, cara, está fazendo errado, você está na frente do povo, você é o rei de Israel, você é o pastor da igreja, você é o presbítero. Então, que a gente tenha essa consciência. Se alguém vier com acusação, precisa haver testemunhos. E se ele estiver pecando, repreenda-o. Repreenda-o. Isso é amor, isso não é ódio. Repreensão é amor. A gente não deixa o filho botar a mão na tomada por causa de quê? A gente não deixa o filho atravessar correndo por causa de quê? Na rua. Por quê? A gente tem que repreendê-lo. Rapaz, tu vai ser atropelado. Tem que dar aquela repreensão. Para quê? Para que ele tenha o temor e entenda que o que ele está fazendo é perigoso. E principalmente daqueles que são liderança na casa de Deus. Eles podem estar pervertendo todo o povo. E se não há correção, depois todo mundo acha que é normal aquilo. Então, que a gente entenda, o versículo 21
Eu ia ler só até o 20, mas ele dá um fechamento legal. Ele diz assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo por parcialidade, né? Os seus grupinhos, vai ali, fala um com o outro, né? Esse aqui eu favoreço, aquele ali não, esse aqui é da minha turma, aquele ali não, que a gente consiga tratar todos da mesma forma. E ele é bem claro, né? Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos santos anjos eleitos. Então, diante dessas testemunhas, não faça as coisas com parcialidade. Em suma, Ele está vendo, Ele sabe o nosso coração e Ele sabe se a gente está fazendo grupinhos. Bem, essa parte fica fácil a gente entender, né? A súplica de Paulo ao povo que tem estima, e eu resumo para mim e para os meus irmãos que são liderança na igreja: tenham respeito. Respeito é a base de tudo, respeito com amor, tá bom? Não tem mistério isso, tá ok? E a segunda súplica de Paulo, né? Vamos voltar lá para o texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, 14, diz assim: rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Bem, a súplica dele é para que haja admoestação, consolo e sustento. Admoestação, consolo e sustento. Ele diz a pessoas, grupos de pessoas desordeiros, desanimados e fracos. Esses fracos provavelmente sejam fracos na fé, lá em Romanos capítulo 14 ou 7, agora deu uma confusão na cabeça, ele vai falar quanto aos fracos na fé, porque alguns judeus, quando se converteram, eles não comiam carne de porco, e aí os gregos, né, quando se converteram, pela fé, pelo entendimento, deixa de ser bobo, Jesus morreu por nós, cara, deixa de ser fraco, deixa de ser bobo. Você comer carne de porco, você não vai para o inferno, não. Mas os judeus, não, eu não como carne de porco, isso é imundo, né? E aí Paulo manda ter paciência com eles. Provavelmente esses fracos, esse fraco que Paulo está falando, seja esse grupo de pessoas que a fé deles é uma fé rasa. Eles não conseguem confiar plenamente em Jesus, eles ainda se apoiam em algumas coisas, em lavar as mãos, em datas, em dias, em algumas ordens na lei. Provavelmente sejam esses. Então, Paulo está dizendo agora, não só para os pastores, mas está dizendo para um grupo da igreja que estima seus pastores, que andam na conformidade da palavra de Deus, a estar também fazendo um serviço pastoral. Bem, como a gente está na época da Copa aí, a gente está vendo alguns jogos, vou tentar traduzir isso falando de futebol. Vou tentar, porque tem tanto tempo que eu não jogo bola, então eu estou meio fora das regras, né, do futebol. Mas vamos entender como que funciona um jogo, um time de futebol. Você tem um técnico, ok? O responsável pelo time. Mas você tem toda uma comissão técnica, você tem o massagista, você tem o cara da parte física, da parte da alimentação, mas está lá uma comissão técnica. Para quê? Para que existe uma comissão técnica? Para organizar o time. Já viu como é que funciona uma pelada? Um time de rua? Não tem ordem. Tenta-se até colocar ordem nas coisas. Se a bola é minha, o jogo só funciona se tem gente que eu gosto de estar jogando. Ou não é verdade? Para quem jogava futebol era assim. Geralmente, lá no condomínio, onde eu passava o dia jogando bola, era o dia inteiro jogando bola, tinha uma quadra em frente, eu morava no primeiro andar, eu pulava a varanda, a mamãe brigava comigo toda vez, e eu ia direto na quadra, a quadra estava ali direto, a pelada rolava solta. Quando a gente comprava a bola, eu olhava, não gosto daquele, não vou nem sair com a bola. Ficava, ô Eduardo, joga a bola. Eu falei, não tem bola hoje não, porque eu era o dono da bola. Mas num time profissional não tem isso, tem que ter ordem. Eu não posso escolher com quem eu vou jogar, posso?
ali vai estar um mais fraco, vai estar um desanimado. No time não tem isso? No time profissional? No time que é de rua, eu não quero saber, o cara está desanimado, quando acabou aquela, eu não quero mais jogar com ele. Se o cara é fraco, eu faço a minha panelinha aqui, para quê? Para que ele não jogue no meu time. Mas num time profissional, não tem isso. A comissão técnica diz que todos são proveitosos naquele time. Aquele que é fraco, às vezes ele é tão necessário quanto aquele que está desanimado e quanto aquele que é forte. E quanto aqueles que fazem desordem, às vezes querem arrumar o grupinho para desorganizar o time. Né? Não tem aquela galera, não ouve o que o técnico está falando, não. É besteira. Isso aí que o técnico fala. Para que 4-3-3? Besteira. Para que linha de impedimento, cara? Não cai nessa, não. Na hora que a gente estiver jogando, aí o técnico tem que estar lá com o pulso e as pessoas têm que entender. Não, obedece o professor. Não é assim? Porque é um time profissional, não pode virar bagunça. A gente tem que entender que na igreja, de uma forma muito superior, é assim. Existe aqueles que trabalham na igreja, mas a igreja é responsável pelos jogadores, ou vamos falar assim, pelos membros. A gente tem que ver que aquele que está desanimado é tão importante quanto aquele que é fraco, e a gente precisa colocar em ordem o desordeiro. São 3 classes de pessoas dentro da igreja. Os desordeiros, que não concordam com nada da liderança, tudo que a liderança faz não presta, se ela estivesse na liderança, faria melhor, está entendendo? É aquela pessoa que está no meio da igreja só querendo desordem. Tem aquela pessoa que é fraco, que nunca quer fazer nada, está com medo de tudo, será que vai dar certo, será que não vai dar? Não... É aquela pessoa que está com medo. E tem a pessoa que é desanimada, vou ir para a igreja hoje, mas tem culto de novo. 2 horas de culto, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Ela passa 2 horas vendo televisão, 4 horas vendo Facebook, 5 horas fazendo fofoca do lado de fora, 2 horas. Em 3 dias, nossa, chega a ser desanimado ir para a igreja. Né? Então, a gente lida com esse tipo de pessoas. E o que a Bíblia nos orienta a fazer? Nós lemos, rogamo-vos, suplicamos, pelo amor de Deus, também, irmãos, que admoesteis, exortem, falem, não tenha medo aos desordeiros de trazer eles para o lugar certo, porque esse lugar não é um lugar de brincadeira, esse lugar não é um lugar que a gente montou para que as pessoas fiquem fazendo gracinha, mas para que as pessoas sejam responsáveis uns pelos outros. Então, o que o Senhor nos pede com rogo, né, com súplicas, né, e vou dizer que é o Senhor, porque Ele está no nosso meio, é que a gente admoeste, que a gente exorte essas pessoas e que console-os de pouco ânimo. Se a pessoa está desanimada, e eu preciso entender isso também, a gente precisa animar essas pessoas. Não é animar igual o programa de auditório, não é animar igual o time de futebol, não, eu usei o exemplo, mas não, é de trazer essas pessoas a responsabilidade que elas têm de tirar essa carga pesada que elas têm de tudo estar desanimado e se esforçar a estar junto com o povo de Deus. Hoje, o que nós mais vemos são pessoas desanimadas quanto à palavra de Deus, porque se é uma palavra motivacional, se é o culto do milagre, se é o culto do tudo pode, as pessoas vão. Mas quando é o culto de ouvir a voz de Deus, se é admoestado pelo Senhor, se é animado pelo Senhor a não fazer o que está fazendo, me dá até canseira. Porque cansa. Deus é terrível. Ele aponta, Ele vai direto no cerne, Ele vai direto na medula, Ele mostra o que a gente precisa fazer. Então, o que a Bíblia nos diz é: anima esses camaradas, anima essas pessoas. Nós precisamos fazer isso, animar a igreja e fortalecer, como diz aqui, e sustentar, né? Isso é fortalecer. Isso não tem nada a ver com dinheiro ou dar alguma coisa, tem a ver com fortalecer, tem a ver com trazer, né, a fé que está em nós a eles também, para que eles também possam estar trabalhando juntos conosco nesta caminhada que temos, para que haja
ordem, decência, para que o Espírito de Deus realmente seja manifesto a outros por causa do movimento correto dentro da igreja, por causa do manifestar de Deus dentro da igreja. Eu vi um vídeo hoje, que até a Valdilúcia também mandou no grupo, do que tem acontecido no mundo. E a gente precisa estar bem atento quanto a isso. Os poderes do mundo, né? Os donos do mundo, aqueles que detêm a riqueza do mundo, o que eles querem fazer? Qual é a ideia deles? Né? Isso a gente já tem visto. Tirar a ordem, acabar com aquilo que já foi estabelecido. O que Deus estabeleceu? Claro, ele usou lá os 3 pilares, né, que hoje praticamente é organizado o mundo, né? Direito romano, filosofia grega, né, a arte, moral judaica cristã. Exatamente. São os 3 pilares hoje que movem o Ocidente. Mas, na verdade, eles querem quebrar aquilo que Deus já estabeleceu. A ordem que Deus estabeleceu. Mas o que eles querem fazer? Eles querem derrubar tudo isso, acabar com tudo isso e construir o mundo deles, da maneira deles. E uma das coisas que eles querem quebrar, que é a base de tudo, é a família. Não tem mais família, não tem mais papai e mamãe. Só de eu pensar, eu não consigo entender como que isso funcionaria. Porque você imagina uma criança sendo criada por quem? É um troço absurdo, não dá para entender. Uma casa onde a mãe se vira para cuidar dos filhos, porque o pai corre. Geralmente é o que acontece, né? Mas a mãe, ela pode ter no direito, também não quero cuidar. Eu tive, mas bota ele aonde? A criança vai para onde? Não tem, eles querem quebrar isso e fazer uma nova construção. É claro, eu estou enrolando um pouquinho para falar, mas a ideia é exatamente essa. Mas quem deu isso? Não foi os romanos, não foram os gregos, não foram os judeus, não foram os cristãos. Foi Deus, é a lei de Deus. A palavra de Deus diz que quando o anticristo vier, ele vai contra tudo que é de Deus. Tudo. Então, eles levantam as coisas para destruir o que Deus estabeleceu. Eles querem trazer a desordem. A gente vê na construção do mundo. Deus fez o mundo. Estava sem forma e vazia. Aí Deus foi colocando em ordem. Deu o dia, botou as plantas, botou o mar, colocou onde tinha que botar. Tudo de Deus tem ordem. Tudo de Deus tem ordem. Na igreja é a mesma coisa. A gente tem que entender que tem que existir uma ordem. E quem é responsável em estabelecer essa ordem somos nós. Nós somos os responsáveis. Por isso a Bíblia diz, tenha estima por aqueles que presidem, por aqueles que estão na frente, por aqueles que querem trazer esta ordem, a ordem que vem de Deus. Romanos capítulo 15, versículo 1 e 2, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Assim funciona. A gente está para agradar. Agradar como? Para edificar. Não é agradar de passar a mão na cabeça. Não é agradar de dar bombom, chocolate, pirulito. Né? Vai ter uma festinha hoje, hoje tem cachorro quente, olha, tem picanha, né? Verdade, Lula falou, aconteceu. Não, essas mentiras bobas não. É trazer a ordem de Deus. Já começa fazendo com que a gente negue a nossa própria vontade. Devemos suportar a fraqueza dos fracos, não agradando a nós mesmos. Olha como é que começa. Começa pesado, né? Ele começa a dar uma banda na gente. Não se agrade, agrade o próximo. Fazendo como? Edificando. Edificar, como que edifica? Edificar tem que fazer buraco, tem que trazer fundamento, tem que trazer estrutura. Então, é balela agradar o outro, dando coisinhas agradáveis para ele, trazendo estrutura, base espiritual. E o outro texto é Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz exatamente a mesma coisa que nós estamos falando. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ele dá logo uma bate na gente. Olha, sossega,
Por quê? Por causa do pecado. Ele fala, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela, mas agora o Senhor nos reparou, o Senhor nos deu um jeito, colocou o seu Espírito para nos dar o entendimento. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então o Espírito veio sobre nós e nos deu ordem. Agora, com a ordem do Espírito Santo, a gente deve mortificar a nossa carne. A gente segura a maldade que está na gente, porque está. A gente tem que deixá-la de lado, a gente sente vontade, a gente fala bastante disso, né? Porque acho que é algo que acontece muito aqui na casa. A gente sente vontade de enforcar alguém, né? Sempre a gente fala isso, virou moto, virou quase jargão aqui. A gente sente vontade de enforcar, de matar alguém, esse negócio. Então o que ele fala? Mortifica. Isso que você tem sobre a terra. Por quê? Porque Deus está sobre você. Ele está colocando você em ordem. Para quê? Para que você coloque outras coisas em ordem também, ajudando os fracos e aos desanimados a andar no mesmo caminho, para que haja ordem e decência na casa de Deus. Eu não estou falando esse lugar, mas um grupo onde aceitaram, onde entenderam, onde amaram, onde estão debaixo da mão de Deus neste lugar. Neste pastoreado, vamos dizer assim, membros desta casa. Então, que a gente possa nos unir a entender isso, a ajudar os nossos irmãos a se fortalecer no Senhor, a buscarem o Senhor. Vamos buscar edificar as pessoas, vamos buscar dar entendimento às pessoas, vamos matar a nossa carne, o nosso eu, para ajudar aos demais também. Amém.